Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu te convido nesse dia a tomar café com a palavra de Deus. Por isso, já prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Gostaria de te convidar para que possa ler esse capítulo antes de iniciar esse estudo, esse devocional junto comigo. Que Deus te abençoe. Deus, bem, versículo muito rico, né? A gente está meditando. E semana, se Deus quiser, domingo a gente acaba. Mateus 28, na segunda já começa Marcos, nesse propósito maravilhoso. Vamos avançar. Amém? Bom, esse versículo, esse capítulo 21, um capítulo marcante, né? Onde marca a entrada de Jesus em Jerusalém, onde ele seria preso, julgado, condenado, morto, e ele ia ressuscitar para a glória de Deus. Então, do verso 1 ao verso 11 vai falar sobre essa entrada, do verso 12 e o 13 vai falar sobre a purificação do templo, do 14 até o 17 vai falar sobre que Jesus operou curas ali no templo, do 18 ao 22 vai falar sobre a figueira sem fruto, do 23 ao 27 fala sobre a autoridade de Jesus, do 28 ao 32 vai falar sobre uma parábola dos dois filhos, e do 33 ao 46 vai falar sobre outra parábola dos lavradores maus. Amém? Então, começando aqui do começo, né? Da entrada triunfal de Jesus de Jerusalém. É um marco, onde marca o início mesmo do plano divino para estar consumando, na verdade, que o início foi desde a fundação do mundo, mas para estar consumando, estava chegando o tempo de tudo que ia acontecer, e Jesus entrou ali em Jerusalém. O que a gente pode destacar aqui, meus irmãos? A humildade de Jesus, né? Aqui você vê que cumpriu, né, uma profecia, e a profecia está escrita aqui no verso 5: eis que aí te vem o teu rei humilde, montando em um jumentinho. No jumentinho cria de um animal de carga. Então Jesus entra montado no jumentinho para cumprir essa profecia, para mostrar sua humildade. Os judeus até hoje, né, quem não se converteu, espera um Messias no cavalo branco que irá julgar o mundo e governar as nações, sendo o rei de todos. Esse é o Messias que eles esperam. Mas o Messias já veio 2000 anos atrás, com a maior humildade do mundo, e ensinou o coração do Pai, os atributos do Pai. E aqui no verso 9 eles clamavam Hosana, Hosana, o filho de Davi, bendito que vem no nome do Senhor, Hosana nas alturas. E alvoroçou Jerusalém, e ali, né, eles proclamaram ele como um rei. Posteriormente, que no verso 12 e no 13 ele entra, né, no templo, e ele fica indignado com aquilo que ele está vendo ali, por N motivos. Primeiramente, o propósito da casa de Deus, né? O propósito da casa de Deus não é você comercializar algo, e sim você estar em comunidade, orando ao Senhor, aprendendo a palavra dele. Por isso que ele falou, por isso que ele expulsou
e exclamou que minha casa será chamada casa de oração, que é uma palavra que está escrita. Então ele mostrou para a gente o propósito da casa de Deus, a seculação, ele condenou a secularização da casa de Deus, onde tinha virado comércio, tinha virado exploração, porque além de ser comércio, meus irmãos, eles vendiam os sacrifícios ali, os cordeiros, as coisas, com preços altíssimos, abusadores, entendeu? Então ele purifica a casa do Senhor. Aqui a gente consegue aprender muitas coisas, que hoje a casa de Deus não está nos quatro paredes da igreja. Hoje a casa de Deus está em nós somos a igreja. Mas quando nós reunimos, nós formamos o corpo de Cristo, e nós temos um prédio que está a igreja e tal. E o que a gente tem que aprender como liderança, principalmente, é que a gente não tem que comercializar nossa fé. Aqui Jesus não está impedindo de você vender nada, sei lá, ter uma cantina no final do culto, você vender livros. Não é isso. Tem muitas pessoas extremistas que vai para o outro lado. Acham, nossa, não pode vender cantina na igreja porque, nossa, é pecado. Não tem nada a ver isso. Mas tem muitas pessoas hoje em dia que você vai entender que estão comercializando a fé, comercializando a oração, usando amuletos que as pessoas dizem ser divinos só para usufruir dinheiro. E é isso que Jesus condena aqui, entendeu? Que o cerne, que o coração da igreja não tem que ser o dinheiro, e sim a comunhão entre os irmãos. Mas se a gente não vigiar, a gente está comercializando nossa fé. A gente está olhando o dinheiro e não as pessoas, e não a causa, entendeu? Então a gente tem que vigiar muito, não deixar esse amor ao dinheiro entrar no nosso coração. Amém? E depois aqui vai falar sobre a graça de Deus, né? De Jesus, quando ele, depois de purificar, ou melhor, antes de a gente passar para o próximo, outra coisa a ser destacado, igual eu sempre falo, né? A gente ser manso e humilde de coração, não nos impede de abrir mão de princípios. Por isso que quando eu expus as bem-aventuranças, falando sobre o manso, eu falei que ser manso não é ser alguém omisso, não é ser o omisso, o famoso banana, que todo mundo faz o que quer e ele é omisso. Não é ser manso, não é isso, não é ser manso, não. Ser manso é ter sabedoria, é não pagar o mal com o mal, mas o manso não abre mão do seu princípio. Por isso que todos os mártires da igreja foram pessoas mansas. Eles não abriram mão dos seus princípios, por isso morreram em virtude deles. Jesus, o nosso exemplo em todas as áreas, e nessa área de mansidão com certeza, quando precisou expulsar, empurrar a cadeira mesmo, ele fez, entendeu? Então, não estou falando para você chegar quebrando alguma coisa, mas para você não abrir mão do seu princípio, cara. Você tem que se posicionar, senão vai jogar pérolas aos porcos, não vai ficar discutindo com quem não quer te ouvir, mas você vai se posicionar. Eu não concordo com isso e pronto. E você vai sofrer retaliação, vai querer te matar igual quis e mataram Jesus. Mas você não pode abrir mão do seu princípio, em nome de Jesus, tá bom? A gente vai passar agora para o verso 14 a 17, que vai falar sobre quando Jesus entrou no templo depois de purificar, né? E eles curou muita gente ali, muitas pessoas se maravilharam com o que ele tinha feito ali, mais uma vez, né, cheio de misericórdia, cheio de compaixão. E depois ele exclamou ainda no verso 16, está escrito assim: da boca dos pequenininhos e crianças de peito tiraram o perfeito louvor. Deixou essa reflexão pra gente, que o louvor não tem a ver com performance, com querer talvez algo, barganha, e sim com coração, sem esperar nada em troca.
Do 18 ao 22 vai falar sobre a figueira sem fruto. E aqui a gente aprende muitas coisas. Uma das primeiras aqui é uma propaganda enganosa. Ela parecia algo que não era. Não era tempo de figueira, mas ela estava tendo a aparência que era tempo, ela estava com folha. Então, Jesus nunca vai te cobrar nada que você não pode, ou que você não é capaz de dar, ou que você não está no tempo de dar. Porque muitas coisas na nossa vida é processo, a gente vai crescer, a gente vai avançar. Mas o problema é você se mostrar que pode dar isso e não dar. Por isso que a gente fala sempre, os fariseus sempre preocupou muito com a aparência, mas Jesus nunca preocupou com a aparência, Deus nunca preocupa com a aparência, Ele preocupa com o nosso coração. Gente, então eu posso viver de qualquer jeito. Não é isso que eu estou falando. Mas o principal é o coração. Deus olha a intenção e não propriamente a ação. A ação é importante, a ação tem que acontecer. Se você tiver o coração em Deus, a ação vai acontecer. Mas o mais importante não é a ação, é o coração. Eu acho que uma das coisas que mais enfatizei desde no começo da exposição de Mateus é isso, que ele olha o coração. Você vai ver no Sermão do Monte, você vai ver nas passagens, sempre coração, seu íntimo, que só você e Deus sabe. Então não viva de aparência, não faça uma propaganda enganosa. E ali ele amaldiçoou essa figueira, uma condenação dolorosa. E a palavra do Senhor fala: pelos seus frutos os conhecereis. E que ele vai separar o trigo do joio. O joio só serve para ser lançado ao fogo. O joio frutifica, multiplica. Então a gente tem que aprender isso, não viver uma vida de aparência, mas de verdade. Ele nos deu uma lição maravilhosa. Se a gente tiver fé, mas fé é não duvidar, e se a gente tiver uma fé mesmo, a gente pode mover montes, mas a fé é não duvidar mesmo. A fé é algo maravilhoso, é um instrumento que Deus nos dá para a gente não desistir, para a gente avançar. E ele no 22 ali, ele nos promete algo, que tudo quando pedisse em oração crendo recebereis. Então talvez você não recebeu algo porque talvez você não crê. Ou como o Tiago fala, talvez você pede mal, você pede para se aparecer, pede pro louvor da sua glória e não pro louvor da glória de Deus. Então você tem que pensar nisso. Amém? No 23 ao 27, Jesus mostra sua autoridade. E mais uma vez, os fariseus queriam fazer ele cair. E Jesus, com sua sabedoria, eles perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? E Jesus sabe, do jeito que sempre foi e é hoje, ele responde com outra pergunta: que se o batismo de João era do céu ou dos homens. E aí eles ficaram indagados, com medo de responder, porque se eles falassem que era do céu, ele ia declarar que ele era divino. Mas falar que era dos homens, ele tinha medo da retaliação do povo, porque ele era considerado um profeta. Então eles ficaram sem resposta, Jesus também não respondeu. Aqui na parábola dos filhos, do 28 ao 32, vai falar sobre que o pai mandou um ir trabalhar e o outro falou sim, porém não foi. E mandou o outro trabalhar e falou não, e depois foi. Aí depois ele falou qual que fez a vontade do pai, falou que foi o segundo e tal. Ele falou que meretriz e publicando precedereis no reino dos céus. Isso aponta pra gente que mesmo sendo gentil, mesmo que a gente não é judeu, a gente rejeitou, essa
essa visão, essa direção, esse Deus. Os gentios sempre rejeitaram, mas depois agora, hoje, você é a prova disso que a gente se converteu. E muitos judeus que aceitaram, né, que nasceram nesse berço, rejeitaram. E também sobre que não vale a pena, não é propriamente a gente falar, a gente fazer. Porque se você falar assim, eu vou fazer isso, e não fazer não adianta nada. Mas o importante é você fazer. Não estou falando para você falar que você não vai fazer e fazer, não. Fala assim e faça, mas o importante é fazer. Assim, pai, eu vou amar as pessoas e não amo. Não adianta só falar, você tem que amar. E outros exemplos que temos aí. Amém? E do verso 33 ao 46 vai falar sobre a parábola dos lavadores maus. E isso nos mostra tudo que Deus já fez mediante a Bíblia. Deus mandou profetas e as pessoas o mataram, o rejeitaram, não se arrependeram. Deus mandou seu próprio filho, eles rejeitaram também. E há um perigo gigantesco da gente rejeitar nosso Deus, rejeitar Jesus, porque Ele é o único caminho para Deus, Ele é a única salvação. Que a gente possa refletir em cima disso, não rejeitar, porque não há vida fora dele. Amém? A gente não pode pensar igual, os caras matou os profetas, como que eles conseguiu? Mas se você hoje pensar, a gente faria a mesma coisa no lugar deles, porque talvez a gente está fazendo a mesma coisa hoje, porque é onde a gente tem que valorizar a palavra do Senhor, a gente não dá crédito, a gente está preocupado talvez com aparência, com status, com curtidas, com seguidores, não com a palavra. Por isso que eu sempre falo, o evangelho diluído, o evangelho açucarado, o evangelho que não é de Deus, sim, da carne, da terra, hoje é muito mais exaltado, muito mais ouvido, muito mais compartilhado do que o evangelho verdadeiro, que te leva ao arrependimento, que fala dos perigos do inferno e que te mostra a vida deleitosa com Deus aqui nessa terra, mas principalmente na eternidade. A gente fala, se a gente fosse Adão e Eva, a gente não caía, mas cai. Ele fala, Adão e Eva pecam em quem? Desobediência, a gente desobedece a Deus todos os dias. Deus fala nos mandamentos pra gente, a gente não pratica. Está sendo igual a Adão. Então que a gente possa parar também de apontar o erro do próximo e achar que no lugar do próximo a gente fazer diferente, mas fazer hoje, sendo um exemplo hoje, porque dá para ser, nós temos o Espírito. Glória a Deus, meus irmãos, mais um momento abençoado de café com a palavra. Espero do fundo do meu coração ter te edificado, te abençoado, te ensinado em algo. E gostaria muito que você pudesse curtir esse vídeo, você pudesse comentar, pudesse se inscrever no canal para que possamos alcançar mais e mais pessoas e também que você possa compartilhar. Que Deus abençoe sua vida e eu te espero amanhã no Café com a Palavra.